Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco como aplicar, uma parte de como aplicar a questão climática. Hoje a gente sabe que o setor de transportes é um dos setores mais poluentes, mais emissor de gases de efeito estufa, e como a gente pode utilizar isso como uma oportunidade para atrair investimentos, não no fato, obviamente, de que é um dos setores mais poluentes, mas aproveitar a mitigação das emissões de gases de efeito estufa para atrair os investimentos. Então, hoje, os investidores, eu vou só colocar aqui, porque eu acho que fica bem mais fácil quando eu me escuto. Agora fica um pouco melhor, que aí isola a minha própria voz. Então, o que a gente tem hoje em dia? Eu vou primeiro explicar o que é a Climate Bonds Initiative, E aí, a partir daí, eu quero falar um pouco da oportunidade que tem de atrair investimentos justamente na mitigação, tudo isso que a gente tem ouvido nessa tendência de mitigar os efeitos da mudança climática nas operações do setor. A Climate Bonds ela é uma organização com foco no investidor e que atua no mercado de capitais. Então, para transicionar o mercado de capitais para um mercado de baixo carbono. Então, hoje nós temos, enfim, os setores convencionais da economia, mas aí você tem que transicionar esses setores para as suas operações serem operações de baixo carbono. E é nisso que a gente atua. A gente tem um foco no investidor, então, olhando para o investidor, o que ele está demandando. Então, muito desse mercado, o mercado de dívida, ele é autorregulado e vem por demanda dos investidores. Então, é nisso que a gente tem um foco. A gente tem presença em todos os países. Aqui no Brasil, eu sou parte do time de desenvolvimento de mercado. E aí a gente tem outros times ao redor do mundo também nessa parte de desenvolvimento de mercado, a gente quer ver o maior número de títulos de dívida atrelados a ativos e projetos com benefício ambiental. E aí eu vou explicar um pouco mais o que é isso, essa é a oportunidade. A gente tem 3 principais áreas, eu não vou me ater muito nessas áreas. Uma das áreas é atuar justamente na definição do que é o verde. Então, o que no transporte significa verde? Então, a gente atua através de taxonomia, de um desenvolvimento de uma taxonomia. A gente também, obviamente, a gente trabalha aqui no Brasil e em outros países do mundo para fomentar, trabalhando com o governo, atuando em conjunto para fomentar esse mercado e essas diretrizes dentro das operações das empresas. E a gente também produz análise de mercado, obviamente, para colocar para o mercado qual é o estado das emissões desses tipos de título de dívida. Essa daqui seria um retrato do que é a taxonomia. Quando a gente fala de taxonomia verde, então a gente está falando de um set de indicadores sobre o que é verde dentro de cada setor da economia. Não sei se está para ler, mas a gente tem os 8 principais setores, que seria energia, transporte, água, edificações, uso da terra, indústria, resíduos e tecnologia de informação e comunicação. O setor de transporte é um setor que a gente já tem critérios verdes desenvolvidos, a não ser, por motivos óbvios, a aviação, em que ainda hoje não existe uma tecnologia totalmente desenvolvida para descarbonizar esse setor. Do resto, então, como que a gente define também, é importante falar isso. A gente olha o mundo a 2050, então um mundo com um aumento máximo de 2 graus, 1,5 grau, e o que pode ser financiado hoje dentro desses setores para a gente atingir esse objetivo. Então, tudo está de acordo com as diretrizes assinadas, ratificadas dentro do Acordo de Paris.
Então, olhando para isso, e tudo isso é com base na ciência, né? Como que é definido? A gente tem dois grupos técnicos, um acadêmico e científico e um outro grupo da indústria. Esses dois grupos, ou o trabalho desses dois grupos em paralelo, vão formar o que são os critérios de títulos verdes ou os critérios para classificação de setores elegíveis. E o transporte é um deles. Né? Mas o que é um título verde? Então, o título verde ele é qualquer título de dívida emitido no mercado de capitais, mas que recebe uma camada adicional, né? Uma camada verde. E aí, o que essa camada está sinalizando para os investidores? Né, que os recursos eles estão indo para ativos e projetos verdes, alinhados com a ciência, né, alinhados com um futuro de descarbonização, um futuro alinhado a um aumento máximo de 1,5 grau, 2 graus. Existe uma revisão, né, uma revisão externa em cima disso, então existe uma terceira parte que vai fazer essa revisão, né, uma terceira parte isenta. E aí a gente tem o relato anual. Então, essas duas são credenciais de transparência, né? Então, por isso, existe um apelo também para os investidores desse tipo de título, porque existe essa credencial de transparência. O relato anual até a maturidade do título. Não necessariamente podem ser somente títulos de dívida, mas a gente tem também os empréstimos, né? Então, os instrumentos de crédito também podem levar essa rotulagem. Hoje, né, a gente tem a diretriz, né, de financiar uma transição de baixo carbono, né? E isso quer dizer que a gente tem uma oportunidade de 2,2 trilhões, né, isso global, né, de financiar o transporte de baixo carbono e fazer essa transição, então, de um setor carbono intensivo para um setor, né, de baixo carbono. Os tipos de título que a gente tem hoje em dia. O mercado ele iniciou muito com o título verde, né, mas ele foi com a demanda dos investidores. Então, esse é um mercado que ele é altamente regido pela demanda de investidores. Né? Outras rotulagens surgiram, né, para explicar por que os investidores começaram a ter essa demanda. Obviamente, muito desse mercado de títulos verdes, o mercado de financiamento verde, o mercado financeiro verde, ele veio da necessidade ou da procura dos investidores em mitigar os riscos das suas carteiras, né? Principalmente os riscos de longo prazo. E eu vou falar um pouco mais sobre esses riscos, porque, enfim, existem riscos também na não transição, né? A não mitigação dos riscos na carteira, num portfólio ou de investimentos, ou seja, no portfólio de ativos e projetos, existe um risco de perda de capital, né? Então, existe uma materialidade, né, ambiental, né, e que acaba também transferindo para uma materialidade financeira, né, até me perco um pouco com esse barulho. Então, existe uma perda, né, enfim, de capital potencial. Então, se eu tenho uma infraestrutura, por exemplo, né, falando de outros setores, mas se eu vou construir um projeto ali numa localização que eu sei que... E a gente tem dados para isso hoje em dia, né? Eu digo a gente assim, o mercado, né? As seguradoras, todas elas têm esse tipo de dado hoje em dia, esse tipo de inventário. Se eu sei que eu estou fazendo um projeto ali numa localização que vai ter um aumento de 6 graus na temperatura, naquele microclima, que vai ter variação nos índices pluviométricos e tudo mais, então... Se eu não calcular, ao construir aquele projeto, se eu não calcular esses riscos, isso notoriamente vai virar um risco financeiro para o meu investidor. E os investidores estão olhando para isso. Né? Então, isso virou parte já do core, né, dos investidores. Então, hoje em dia, todos os investidores eles têm mandatos ESG. Né? E esses mandatos precisam cumprir esses mandatos. Então, uma parte
da carteira de investimentos deles precisam estar direcionadas para a credenciais ou alinhadas a credenciais ambientais, sociais e de governança, né? E aí, a partir também da demanda, né, não só pela credencial ambiental, a gente tem também as credenciais sociais, né, e aí o social mais o verde a gente tem a sustentabilidade. E isso, obviamente, refletiu nos títulos de dívida, né? Então, hoje a gente tem os títulos rotulados como títulos verdes, a gente tem os títulos rotulados como social, onde a gente tem 100% dos recursos sendo alocados para ativos e projetos com benefício social. E quando a gente tem uma operação financeira financiando, né, ativos e projetos com ambos os benefícios, tanto o ambiental quanto o social, a gente tem o que a gente chama de uma operação rotulada como de sustentabilidade, né? Essas operações financeiras, é importante dizer que ela tem um recurso carimbado, né? Então, 100% dos recursos captados na operação eles vão ser alocados em projetos e ativos elegíveis. Elegíveis ao quê? A taxonomia, né? Esse carinha aqui que eu mostrei para vocês antes. Eu vou falar um pouco mais do que seria, né, o que seria essa elegibilidade para o setor de transporte. O mercado de títulos verdes hoje, ele iniciou em 2015, né, com uma operação da BRF. Hoje em dia, a gente tem mais de 103 operações rotuladas como verde, aí acumulando 11,8 bilhões de dólares emitidos, né, dentro do mercado local e externo. E a gente também tem os outros mercados também funcionando, né, atuando. A gente tem o social, a gente tem o de sustentabilidade também. E a gente tem um outro, mas eu vou falar um pouco mais para frente, que são os vinculados à sustentabilidade. Eu ainda não expliquei. Mas, sobre o mercado de títulos verdes, esse daqui é mais ou menos o uso de recursos, né? As operações elas estão financiando o quê? 52% dela financia o setor energético, e isso é comum em todos os mercados globais. Isso porque no setor energético a gente tem setores que são praticamente automaticamente elegíveis, então são o que a gente chama de pure plays. Então você tem eólica e solar, por exemplo. Então é muito comum o mercado iniciar através do financiamento desse setor. O uso da terra, aqui no Brasil a gente tem, enfim, o agronegócio, que é muito forte, então por isso que o uso da terra também é muito forte no Brasil, e aí também abarca o setor florestal. A gente tem a parte de edificações, que embora seja um pouco ínfima ainda, existe um grande potencial, porque o setor de edificações é um dos maiores, um dos mais poluentes, né, no mundo, no globo. E, finalmente, o setor de transporte, com 9% dos recursos sendo alocados. No setor de transporte dos títulos verdes, nós tivemos 4 ou 5 operações. Tá? A maioria delas foram para transporte eletrificado, né? Transporte ferroviário eletrificado, ou então ferroviário de carga, que ainda não precisa ser eletrificado na atualidade. Mas esses compreendem 9%. O que isso mostra para a gente? Que existe ainda um grande potencial de financiar esse setor através dos títulos verdes. Porque existe hoje tecnologias disponíveis para a gente financiar o setor de uma forma limpa. E o porquê financiar essa transição? Né? É uma oportunidade para os investidores, é uma oportunidade para os emissores de dívida, ou, né, enfim, para aqueles que tomam empréstimos e que dão empréstimos. Existe um risco ao não se atentar para a transição. Né? Tem risco atrelado, né? A compliance, limitação de vida do ativo, de entrada de investimentos, de desinvestimento. Então, assim, a tendência é que os investidores vão começar a investir muito menos nesse tipo de operação, à medida que existem tecnologias disponíveis que eles podem investir e eles podem mitigar a carteira de investimentos dele no longo prazo. Né? Existe também o risco de taxação, né? Redução de receitas. Então, você tem ali
questões sendo discutidas como taxação com relação à emissão, né? Existem também as oportunidades, né? Não só que vão além, inclusive, do mercado de dívida, que, enfim, refere-se também ao mercado de crédito de carbono, por exemplo. Mas eu não vou falar do crédito de carbono hoje. Então, assim, em 2021, para vocês terem uma ideia, os bancos eles lucraram mais organizando vendas e empréstimos de títulos verdes do que, né, fazendo esse tipo de título vanilla, né, que a gente chama comum, para empresas de títulos para empresas de combustíveis fósseis. Isso foi um dado da Bloomberg, que saiu no final de 2021. Né? Então, a tendência é realmente haver essa transição dentro dos estruturadores de dívida, dentro dos investidores. Então, existe um risco sério de desinvestimento e perda de capital ao não se atentar para a transição, né, que está acontecendo. Bom, o que seria uma transição confiável, né? Antes de falar sobre isso, no setor de transportes, o que a gente está olhando? Né? A gente tem a parte de transporte de carga, né? O ferroviário, é possível você ter ali 21 gramas de CO2 sendo emitido por TKU. E quando a gente fala de transporte rodoviário, é necessário passar para uma eletrificação o quanto antes. Né? Então, você tem ali o limite até 2026 de operações que podem ser emitidas com alguma grama de CO2 sendo emitido, mas a partir de 2026, se a gente de fato quer chegar na meta, né, ali de acordo com o Acordo de Paris, cientificamente, é necessário financiar apenas operações eletrificadas. Né? Então, ou então, a gente tem também a alternativa do hidrogênio. Ainda essa alternativa ela está sendo estudada, então ela faz parte de uma agenda também de transição e não numa agenda verde. Então, é como se a gente tivesse, né, todo o setor de transição, né, aliás, toda a narrativa de transição do mercado, né, de capitais, e aí você tem uma divisão ali do que é verde, do que hoje a gente já tem tecnologia disponível, então, obviamente, a gente almeja a eletrificação, e também tem a parte de transição, que é quando a gente está falando também de recursos como o hidrogênio, né? Biocombustíveis. Biocombustíveis, ele acaba, globalmente, é necessário... eu acredito que quando vocês estiverem falando com investidores, é preciso explicar muito bem para eles como que o mercado de biocombustíveis funciona aqui no Brasil. Né? Porque existe uma desinformação, né, no mercado internacional em que biocombustíveis... Porque no exterior existe um problema que se chama ILUC. Né? Então, você deixa, né, de... plantar, produzir alimento para a produção de biocombustíveis. Essa não é uma realidade do Brasil. E essa é a principal preocupação do biocombustível, né, no mercado internacional. Então, é preciso educar também o investidor, quando ele chega aqui, sobre, né, a parte de biocombustíveis, a utilização de biocombustíveis. E, mesmo assim, os biocombustíveis ainda não estão sendo empregados da maneira como eles poderiam estar sendo empregados para a gente descarbonizar a matriz. Né? Eles fazem uma pequena porcentagem ali do diesel, né? Então existe ainda um grande potencial para ser desenvolvido nessa área. E, de qualquer forma, a partir de 2026, se a gente quer estar cientificamente alinhado, é necessário uma descarbonização das operações. Né? E aí, o que significa financiar a transição, né, em nível de entidade? Seriam ter metas alinhadas ao Acordo de Paris, ou seja, metas alinhadas à ciência, né? E aí, enfim, existe esse padrão, né, que eu já expliquei. Tem que haver planos robustos, né, no sentido de planos de médio, curto e longo prazo, que sejam robustos, que sejam atingíveis, né, e realistas. Né? E precisa haver uma ação para a implementação, precisa haver também um monitoramento interno e um reporte externo. Né? Então, precisa monitorar, obviamente, internamente, né, o atingimento dessas metas colocadas ali, né, metas de curto, médio e longo prazo. E aí existe o monitoramento e, obviamente, o reporte para o mercado.
Estudos de caso, né? Então a gente tem a Movida, né, que fez um título verde, já fizeram outros títulos verdes e títulos vinculados a desempenho. É um pouco diferente do mecanismo que eu expliquei para vocês até agora, mas já vou explicar no próximo slide. Eles emitiram 350 milhões de reais ali através de uma debenture, foi uma tranche, né, de uma série de debentures. Isso foi a primeira emissão deles, né? O uso de recursos foi a aquisição de frotas e veículos elétricos ou híbridos, tanto por filiais, né? Isso poderia ser para qualquer parte da operação da Movida. E não houve a verificação externa. Isso não é bom sempre ter uma verificação externa, geralmente os investidores vão demandar por isso, mas às vezes, obviamente, ocorre que quando os ativos são automaticamente elegíveis, né, no caso de veículos, de uma frota de veículos elétricos, que está obviamente alinhado ao Acordo de Paris, geralmente os investidores eles acabam entendendo isso e o título ele é recebido, né, a rotulagem ela é bem recebida no mercado. A gente tem o caso da Simpar, né? Eles fizeram um título vinculado à sustentabilidade. Movida também já fez um título vinculado à sustentabilidade. Mas o que são esses títulos vinculados à sustentabilidade? Então, o que eu expliquei para vocês, os títulos sociais, verdes e os de sustentabilidade, eles têm um recurso carimbado. Então, indo para projetos e ativos específicos. Esse título ele pode financiar a corporação como um todo, porque ele está atrelado a metas, né? Então, essa parte que eu mostrei aqui para vocês, então essas metas alinhadas ao Acordo de Paris, planos robustos de curto, médio e longo prazo, isso tudo aqui ele deve ser compreendido dentro de um título como esse da Simpar, que foi vinculado à sustentabilidade, né? Então, ele precisa estar alinhado cientificamente, precisa ter um monitoramento interno, então precisa ter um disclosure, né? E nesse caso ele foi verificado pela ESG, e lá, enfim, existe o que é chamado de opinião de segunda parte, né? Um documento, e lá, obviamente, vai estar todas as credenciais ali para os investidores do que foi analisado, né, dentro daquele título, se está em conformidade com a ciência, se existe um monitoramento, qual o padrão que está sendo utilizado para atingir essa meta. E aí, nesse caso, o KPI, né, que seria a meta, seria a redução. O que eles estão financiando, então? Eles estão financiando a operação da corporação como um todo, e uma redução de 7,8% das emissões de gás de efeito estufa até 2025 e 15% até 2030, em comparação com o baseline de 2019. O baseline ele foi calculado de acordo com a metodologia, né, do Programa Brasileiro de ESG Protocol. E, muito importante, isso em todas as emissões de transição, as emissões elas precisam cobrir precisam cobrir as emissões de escopo 1, 2 e 3 das operações. A Movida, só, né, a título de curiosidade, o primeiro título deles foi um pouco mais ambicioso até, teve uma redução de 15% das emissões até 2025. Então, aí a emissão seguinte eu já não me lembro, mas foi um pouquinho mais, e também todas as emissões de escopo 1, 2 e 3. Né? E aí, né, esse título ele precisa ser, por último, eu quero passar para vocês como que eu faço. Né? Eu quero emitir um título de dívida, o que eu faço? Né? Bom, o primeiro passo eu já tenho essa operação, esse empréstimo ou esse título, né, que vai para o mercado de ofertas públicas, eu já tenho que ter ele em mente. Né? Então, ele já tem que ter, antes de tudo, ele tem que ser um título. Aí, depois, a gente vai para a parte da rotulagem. E a rotulagem vai o quê? Chamar os investidores. Então, muitos dos emissores desse tipo de dívida, eles, né, já nos relataram que houve uma atração maior de uma carteira nova de investidores. Às vezes, a alta demanda, e realmente existe uma demanda muito maior que a oferta ainda por esse tipo de título. Essa alta demanda, né, maior que a oferta, às vezes pode causar alguns benefícios de preço também.
Benefício de preço esse que existe, na verdade, nesse tipo de título aqui, vinculado à sustentabilidade. Mas, para não confundir, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, então, primeiro de tudo, eu tenho que ter um título, né? Eu tenho uma operação financeira. Aí, eu tenho que ver, poxa, eu vou financiar um projeto, né? Um ativo específico, como no caso da Movida. Eu vou financiar especificamente a compra de automóveis híbridos e automóveis elétricos, ou eu quero financiar uma meta. Poxa, eu quero transicionar toda a operação da companhia, né, até 2030, até 2025, até 2050, e quero financiar como tudo isso. Então, isso já parte a primeira divisão. Se eu quero a primeira opção, então eu vou para o título verde, né, que eu tenho um ativo em um projeto específico. Se eu quero financiar a corporação como um todo, eu posso ir para o título vinculado à sustentabilidade. O título vinculado à sustentabilidade, ele tem uma questão de plus e penalty, né? E isso é um grande chamariz dele também para o mercado. E hoje é um mercado que, embora ele tenha nascido em 2018 aqui no Brasil, ele já está quase par a par com o mercado de títulos verdes, que nasceu em 2015 aqui no Brasil. E os tickets são maiores também, até pela natureza de você poder financiar a corporação como um todo, né? A atividade, as operações como um todo, diferentemente no título verde, que é para um ativo e projeto específico. E o que ele tem, né? Existe um mecanismo, né? Se eu, né, emissor, se eu Simpar, se eu Movida, atingir a meta, né, eu vou ter uma redução ali pré-acordada com o banco de quem eu estou pegando empréstimo, ou, né, enfim, dentro do mercado de capitais. Mas, muito mais do que isso, muito mais frequente do que isso, existe o pênalti. Se eu não atingir aquela meta, então eu tenho um pênalti e a minha dívida que eu estou arrecadando ela vai ficar mais cara. Eu vou pagar mais juros para o meu investidor. Né? Então, existe esse mecanismo e ele se torna muito atrativo por causa desse mecanismo também. Bom, próximo passo é haver um framework. Um framework ele vai ser um documento inicial, básico, que vai colocar as credenciais do título. No caso dos títulos vinculados à sustentabilidade, ele vai justamente dizer quais são as metas que eu estou atrelando àquela operação, aquele recurso. No caso de título verde, ele vai falar quais são os ativos específicos, né, qual vai ser a gestão de recurso, afinal, um recurso carimbado, vai haver revisão externa, tudo isso também havendo no vinculado à sustentabilidade também a parte de revisão externa. Aí, depois, eu tenho um próximo passo muito importante, revisão externa, a verificação. Então, aí você tem, a gente teve o exemplo da ISS, ISD, né? A gente tem outros verificadores, como a KPMG, né? A UI, eles podem fazer esse tipo de revisão da operação financeira. Né? Aí, então, confirmando a rotulagem daquele título, as credenciais daquele título, eu posso emitir o meu título com a rotulagem e essa rotulagem, ela tem sido esse chamariz para os investidores. Né? E aí, por último, tenho a parte do relato anual até a maturidade do título. E esse é um processo, né, das emissões de títulos verdes e também dos vinculados à sustentabilidade, que também precisa ter esse relato, esse monitoramento anual até a maturidade. Essa daqui é uma forma de aplicar, né, de aplicação do ISD nas operações, né, para atrair investidores. É uma oportunidade, é um mercado que oferece oportunidades, e aí a gente combina, né, o útil ao agradável. Então, o útil é que a gente precisa fazer essa transição é necessária e o não fazer essa transição deixa, né, a corporação suscetível a desinvestimento, né, a taxação, toda a parte regulatória que vai surgir daqui para frente. Então, a gente já tem na União Europeia taxonomias sendo colocadas e isso está alterando completamente como os fundos, os fluxos estão alocando o seu capital. Então, isso também altera as próprias companhias. A tendência é que haja taxonomias locais sendo colocadas ao redor, né, na maioria dos países. Então, a Colômbia, o Chile, o México, nossos vizinhos já estão colocando isso também em prática. Então, existe esse perigo, né, esse risco, né, da parte regulatória também.
E existe a oportunidade hoje, né, de acessar um pool, né, de investidores totalmente diferente, um pool que antes talvez não olharia para aquela operação, mas por ser verde, por haver ainda uma demanda muito maior que a oferta, ele vai olhar para aquele título e, enfim, né, atrair novos investimentos ali para a empresa também é um benefício. Com isso, né, eu encerro a minha apresentação aqui. Tentei passar de forma breve e abrangente para vocês, mas também fico disponível se alguém tiver alguma dúvida, quiser marcar alguma conversa, fico disponível. Obrigada.